Olá, pessoal! E aí, vamos falar de transitividade verbal? Na aula passada, eu mandei por escrito a explicação do que é um verbo transitivo, do que é um verbo intransitivo e depois falei dos objetos. Só que eu percebi que muita gente ainda ficou na dúvida. Então eu resolvi explicar para vocês num vídeo rapidinho, para vocês entenderem qual é o conceito de transitivo, intransitivo e depois eu vou falar um pouquinho dos objetos, tá ok? Então vamos começar pelo conceito de transitivo e intransitivo. Tá, bem fácil. Um verbo transitivo é aquele que não possui sentido completo. Quando eu falo esse verbo, a pessoa que está me ouvindo não entende a mensagem completa. Ela ainda fica na dúvida, ainda precisa de um complemento para entender aquilo. Por exemplo, se eu te falo, a Maria ganhou, você com certeza vai me perguntar, ganhou o quê? Ou ganhou de quem? Talvez você já saiba do que eu esteja falando, né? Então você ainda pode me perguntar de quem. Isso significa que o verbo ganhar, ele não é um verbo que traz sentido completo. Você ainda precisa de um complemento. Vou colocar o nosso exemplo aqui, ó. Maria ganhou. O que ela ganhou? De quem ela ganhou? Ah, Maria ganhou o troféu. Note que para você entender o que esse verbo, qual a mensagem que esse verbo quis passar, eu precisei fazer um complemento, eu precisei usar alguma coisa. Isso indica que esse verbo é um verbo transitivo, ele precisa de um complemento para ter sentido completo. É o mesmo do verbo querer, eu quero, tá? Quer o quê? Ah, eu quero ser feliz. Então, aquele verbo que você precisa de um complemento, a gente vai denominar ele de verbo transitivo. Beleza? Visto isso, o verbo intransitivo vai ser o contrário, né, gente? Um verbo, então, intransitivo é aquele verbo que traz sentido completo. Ele pode ter um complemento, ele não precisa parar no verbo. Mas apenas ele já te indica uma mensagem, já te traz uma mensagem, você entende ele. Por exemplo, eu falo, José faleceu, José morreu. Você vai entender que ele morreu, que ele não partiu, não está mais entre nós. Então, esse verbo trouxe uma mensagem completa. Isso não me impede de dizer do que ele morreu, quando ele morreu. Isso vai ser um complemento, mas esse complemento não vai ser obrigatório para que você entenda o sentido do verbo. Então, se eu falo que ele morreu, você entende que ele morreu. É o mesmo que eu digo nascer, que é o contrário de morrer também. José nasceu, você entendeu o que aconteceu, qual foi a situação, qual foi a ação? Nascer. Qual foi a outra ação aqui? Morrer. Então elas trazem sentido completo. Eu posso muito bem dizer, ele nasceu ontem. Ele morreu semana passada. Porém, esses complementos de verbos intransitivos, eles não vão ser objetos, que foi o que a gente estudou depois de ver transitividade. Então, vamos entender o seguinte. O meu verbo passou a mensagem completa, ele é intransitivo. Ele não passou a mensagem completa, ele vai ser transitivo. Vou colocar do ladinho aqui. Ganhou o quê? Que foi o exemplo anterior, né?
Eu preciso ter um complemento, eu preciso saber o que essa pessoa ganhou para eu entender completamente qual foi a intenção desse verbo ganhar, o que ele quis me dizer. Ela ganhou, como eu disse antes, o troféu. Vou colocar aqui. Então, basicamente, o conceito aí de transitividade é isso aí. O verbo passou sentido completo, ele é considerado intransitivo. Ele não passou sentido completo, você precisou de um complemento para entender o que ele quer dizer, então ele é transitivo. Até aqui, beleza? Qualquer coisa, manda aí pra mim no WhatsApp. Depois que a gente viu o que é transitivo e o que é intransitivo, vamos ver esse complemento deles aí, então. Como eu disse, os verbos intransitivos, o complemento deles não é objeto. Então, por enquanto, esquece esse lado aqui. Vamos ver os transitivos, os complementos do transitivo, que são os nossos objetos. Então, nós vimos que verbo transitivo precisa de um complemento para ter sentido, beleza? Só que o verbo transitivo, esse complemento dele aí, se chama objeto. E nós temos aí dois tipos de objeto. O objeto direto e o objeto indireto. Logo, os nossos verbos transitivos, eles podem ser verbos transitivos direto ou indireto, ou os dois, transitivo direto e indireto. Mas calma lá, não vamos surtar agora. Um passo de cada vez. Primeiro vamos entender o que é objeto. É o complemento do verbo transitivo. E o que faz esse objeto ser direto ou indireto? Quem leu minha explicação da aula passada já vai saber responder isso. Uso da preposição, isso aí. A preposição, nesse caso, é muito importante para a gente identificar se o objeto é direto ou indireto. Quem não se lembra o que é preposição, junto a esse vídeo eu vou mandar um pouquinho de preposições aí para vocês se relembrarem. Mas basicamente temos de, com, para, onde, por, e aí vai, tem mais algumas. Então, se tiver preposição entre o nosso verbo e o objeto, eu vou escrever aqui para vocês perceberem direitinho. Se houver preposição, esse objeto é indireto. Então, objetos indiretos utilizam preposição. Se não tiver preposição, ele é objeto direto. Vou colocar os exemplos aqui. Vamos lá para Maria, que estava agorinha. Tô sem criatividade hoje. Maria ganhou o troféu. E José gosta de competir. Observa aí. Entre os nossos verbos, ó, ganhar e gostar, na primeira alternativa aqui, nós não temos uma preposição, nós temos um artigo aí, ó. Ganhou o troféu. Nesse caso, como não há preposição, a gente fala que esse complemento aqui é um objeto direto, porque não tem preposição. No segundo exemplo, nós tivemos uma preposição, ó. José gosta de competir. Eu utilizei uma preposição entre o meu verbo e o meu complemento aí no meio, no início do meu objeto, vamos dizer assim. Isso faz com que essa frase seja, esse complemento seja considerado um objeto indireto. Então tá fácil, ó. Usou preposição, objeto indireto. Não usou preposição, objeto direto. Alguns verbos, como eu disse, podem ser diretos e indiretos. Então, nesse caso, ele vai ter dois complementos. Por exemplo, o verbo ganhar, ele é, gente, ó,
Maria ganhou o troféu de José, por exemplo. Ele estava na competição com ela aí, mas ela venceu. Então, se eu complementar aqui e colocar que ela ganhou de José, ou ganhou da competição, o troféu da competição, ó, aqui já vai ser uma preposição. O que faz com que esse complemento aqui, esse verbo, seja direto e indireto. VTDI, mas já a gente chega nesse VTDI. Era mais para ilustrar, para que vocês vejam as três possibilidades. Mas basicamente, o que eu preciso que agora vocês entendam é que verbo transitivo precisa de complemento. Esse complemento se chama objeto. Esse objeto pode ser direto, sem preposição, ou indireto, com preposição. Eu vou apagar esse finalzinho aqui. Complicou, né? Ter colocado. Então vai. Direto, sem preposição. Indireto, com preposição. E, voltando um pouquinho, os intransitivos passam a mensagem completa. E aí, melhorou? Se você ainda tiver ficado com dúvida, fala comigo, vamos conversando, porque é importante vocês entenderem essa diferença agora, tá? Junto a esse vídeo eu também vou mandar atividades para vocês responderem, agora já sobre os objetos, porque relacionado a transitivo e intransitivo eu passei na semana passada. Então agora nós vamos para os objetos, para vocês identificarem se aquela frase possui um objeto direto, um objeto indireto, ou se ela é uma frase que possui verbo intransitivo. Então aí nem objeto vai ter, tá? Beijinho, boa aula!